Prezados irmãos, a paz seja convosco, a paz de Cristo no seu coração é o meu desejo. Mais uma vez gostaria de te convidar para meditarmos na palavra de Deus, assuntos atuais que estamos vendo, estudando, ampliando em nossa escola bíblica dominical para um alerta da Igreja de Cristo neste tempo do fim, falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo em forma de sutilezas que Satanás tem usado nestes últimos dias para enganar, se possível, até os eleitos, como diz o texto de Mateus, embora se aplique para o tempo da grande tribulação, também serve de alguma maneira para este tempo difícil, confuso que nós vivemos, não há dúvida disso. Então precisamos estar atentos, efetivamente, com a mente aberta para as coisas de Deus e deixando e dando liberdade ao Espírito de Deus para que esclareça em nosso coração. Lembrando que a Bíblia Sagrada nos recomenda que não podemos dizer amém a tudo que ouvimos. A palavra do Senhor nos aconselha a provar os Espíritos se eles realmente são de Deus. 1 João 4:1. A lição número 5, então, deste nosso trimestre, falando sobre as sutilezas, os perigos que rondam a Igreja de Cristo neste tempo, falaremos sobre a sutileza representada pelo materialismo e pelo ateísmo. Embora bem antiga, tão falado e talvez mal entendido até, ou não muito aprofundado, porque nós somos crentes, logo nós acreditamos em Deus, não somos ateus, acreditamos na existência de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Também não somos materialistas, porque a palavra de Deus nos informa nos diz que aqueles que esperam em Cristo só para esta vida são os mais miseráveis de todos os homens. É como você lê, por exemplo, em 1 Coríntios 15 e 19. Logo, nós acreditamos na eternidade. Eu e você temos uma alma eterna que um dia irá prestar contas diante de Deus das coisas que fizemos aqui. Já o materialista não acredita num Deus eterno ou que tem que prestar conta na eternidade, etc. E com a morte tudo acaba e termina e fica por aí. Mas a Bíblia Sagrada revela que há sim um porvir, há um amanhã com o qual nós precisamos nos preocupar. Amanhã profético, amanhã espiritual, do qual todos nós precisamos, repito, estarmos preparados. E aliás, quer estejamos preparados ou não, isto vai acontecer. A morte física virá e a nossa alma irá para algum lugar. A parte imaterial que reside em você e em mim, chamada na Bíblia Sagrada de alma e também espírito, ou os dois, os dois compartimentos da parte espiritual, que é alma e espírito, irá para Deus, dizem vários textos da Bíblia, um deles é Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 7. O corpo vai para a terra, como o era, volta ao pó, como era, diz o texto, e a alma, ou o espírito, volta a Deus que o deu, volta aos domínios de Deus, aos domínios espirituais, porque nós somos seres eternos, não somos apenas matéria. Este é o ensino da Bíblia, por toda ela, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Há sempre um ensino, uma revelação sobre a eternidade. Não fomos criados para viver apenas aqui algumas dezenas de anos, e alguns, por sua robustez, passam de dezenas, talvez até centenas, uma centena de anos, como já tem acontecido para muitos. Porém, um dia termina a vida. E aí, onde passarás a eternidade? Era a pergunta que os evangelistas faziam há algum tempo atrás ao pecador. E ainda fazem, porque o pecador precisa pensar na sua eternidade. E quem vai resolver isto é você mesmo, tomando a sua decisão por aceitar a Cristo e viver para Ele, aceitando a vida eterna que Cristo Jesus nos providenciou. O ateísmo aparentemente não teria nenhum tipo de perigo para a Igreja de Cristo, afinal somos crentes, acreditamos na eternidade, um Deus eterno, um Deus pessoal. Mas temos sim vários ensinos propostos por eles que acabam respingando também na Igreja de Cristo Jesus e é preciso estar atentos com estas sutilezas. Tá? Em Romanos capítulo 1, verso 20, está escrito: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas.
para que eles fiquem inexcusáveis. Eles quem? As pessoas, os seres humanos do mundo todo. O que o apóstolo está falando aqui, meus amados, é sobre a revelação de Deus na natureza. Deus não é a natureza, Deus está acima e além da natureza naturalmente, mas Ele criou todas as coisas e a natureza é uma das fontes que revela Deus. A outra é a consciência humana. Uma terceira ainda é a própria vinda de Cristo, a encarnação do Verbo, a mais completa até então, revelação de Deus para a humanidade. Afinal, Jesus disse, eu e o Pai somos um, eu vim para revelar o Pai para vocês. Disse também para Filipe, em João 14:9, quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Portanto, Jesus, quando veio revelar o Pai para a humanidade. Mas essa revelação em Cristo Jesus, na sua pessoa, ficou restrita a quem o conheceu pessoalmente e aqueles 33 anos em que o nosso mestre querido viveu na terra. Então ele foi crucificado, você sabe, mas ressuscitou e voltou à glória, voltou ao céu. Mas deixou para nós a Bíblia Sagrada, que é a fonte mais ampla de revelação das verdades eternas. Para aqueles que acreditam em Deus conforme as Escrituras, aleluia, nós temos toda uma gama grande de revelações a respeito de Deus. Se você quer conhecer mais a Deus, estude mais a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus, a divindade, tanto do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lemos em João 5,39, Jesus dizendo para os fariseus, vós examinais as Escrituras porque cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam, ou seja, elas dão testemunho de mim, elas revelam quem eu sou para vocês. Aleluia. Então prossigam estudando as Escrituras. Esse texto de Romanos capítulo 1, em vários versículos, você vai encontrar esta denúncia de Deus, através do apóstolo Paulo, a respeito dos homens pecadores, aqueles que desprezaram a revelação de Deus, não andam de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus e vivem dando atenção ao que é puramente material, palpável e que pode ser perceptível como sensorialmente, e também os ateístas, as doutrinas ateístas que não acreditam em Deus. Embora não se fale muito hoje em dia sobre os ateus, eles ainda estão por aí. Numa parcela menor, evidentemente, mas eles existem e quando se dá atenção e voz a todos eles, nós percebemos que realmente eles têm argumentações as mais variadas. Contudo, nenhum deles poderá efetivamente e cientificamente provar que Deus não existe. Mas é preciso estar alerta, e esta lição vem exatamente para isso, nos alertar sobre a sutileza dessas questões, do ateísmo e também do materialismo. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração que já foi ou que já está endurecido pelo pecado e os olhos que estão cegados por Satanás. Por falar em olhos cegados por Satanás, está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Porque o Deus, disse Paulo, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo, a revelação maior de Cristo. Então, o Deus deste século, Satanás, tem realmente cegado o entendimento e a visão espiritual de muitas pessoas que vagam por este mundo como se realmente Deus não existisse na prática. Existem basicamente dois tipos de ateus. Aqueles que se declaram cientificamente, ou se apresentam, melhor dizendo, cientificamente, com alguma argumentação, tentando provar por essas ideologias deles ou por argumentos, dito, entre aspas, de científicos, que Deus não existe. São os ateus teóricos, aqueles que teorizam a questão da não existência de Deus. Aqueles, porém, que vivem, há um outro tipo, um segundo tipo de ateus, que são aqueles que na prática vivem como se Deus não existisse. Posso ver retratado em Tito capítulo 1 e verso 16, esse tipo de ateu que, na verdade, vivem uma vida como se realmente Deus não existisse. O comportamento, a vivência deles no seu dia a dia é exatamente provando ao que eles acreditam em seus corações, porque é disso que
que influencia. Afinal de contas, aquilo que se crê é o que determina o que somos e o que praticamos. Veja o que está escrito no primeiro capítulo de Tito e o versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Negam com as obras, confessam verbalmente até que acreditam em alguma coisa, mas negam com as obras. Desse tipo está cheio até mesmo nas igrejas. São os chamados ateus práticos. Os teóricos são aqueles que argumentam tentando provar que Deus não existe. Agora, para provar isso, certamente não é fácil. Eles apelam, para esses seus argumentos tolos. Nenhum deles vai ser convincente para um crente verdadeiro, porque tenho certeza de que eles não andaram pelo universo todo ao mesmo tempo para dizer que Deus não estava lá ou que Deus não existe. A única forma de negar a Deus seria, então, repito, que um ateu fosse visitar ao mesmo tempo todos os recantos do universo e não encontrasse Deus nenhum por lá. Aí sim ele poderia até ter alguma forma. Mas nenhum deles jamais, nem reunindo todos eles, de todos os tempos, jamais conseguirão provar. Eles jamais ocuparão todo o tempo, toda a eternidade, todo o espaço como o nosso Deus. O nosso Deus é o Pai da eternidade. Quero ver qualquer um desses ateus então provar dessa forma. Não existe argumento, na verdade. São apenas mentiras ou então engodos ou enganos. Não existe efetivamente um ateu que possa sinceramente e racionalmente negar a existência do Deus eterno. Romanos capítulo 1 diz que a própria criação então revela Deus. Não é que Deus é a natureza ou a natureza é Deus. Não. As obras que Deus deixou são como rastros ou como sinais da presença de Deus na humanidade. É só mesmo um tolo, como diz no Salmo 14, para dizer que Deus não existe. Salmo 14, verso 1, Salmo 53, verso 1, Salmo 10, verso 4, fala da arrogância do ímpio que diz no coração, não há Deus. Ele não argumenta, não aceita, aliás, argumentos, não aceita nada, e na sua arrogância tudo que ele sabe dizer é Deus não existe, Deus não existe, não há Deus, diz o insensato, o cabeça oca, como é o sentido da palavra insensato na Bíblia Sagrada. Só um insensato mesmo para dizer que Deus não existe. Todas as coisas criadas demonstram ou testemunham que há um Deus sábio, todo-poderoso, que criou cada item da natureza, seres vivos, animados ou inanimados, para um propósito específico, e é só analisar um pouco a natureza para perceber que há um Deus sábio que criou todas as coisas, inclusive você e eu. Não somos mero produtos de um acaso. O acaso não resolve as coisas, acaso não resolve problemas. E o chamado elo perdido também dos evolucionistas, que também não deixam de ser materialistas e até ateus, muitos deles. Nós acreditamos, somos teístas, ou seja, acreditamos em Deus piamente, conforme a Bíblia Sagrada revela. Glória a Deus por isso. A questão do materialismo é perigoso porque as pessoas se apegam demasiadamente só no que é o aqui e o agora, o que se apresenta como algo ao tato, ao contato, ou então ao material, ao concreto, que se apresenta ao nosso sensorial. E isso é perigoso, não podemos viver apenas disso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, disse o seguinte: se nossa fé e nossa esperança se resume só a esta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, um ateu, ou mesmo um crente que está esperando somente em coisas materiais, é considerado por Paulo inspirado como alguém miserável, digno de pena, diz outra versão para este versículo, meus amados irmãos. E aqui entra o perigo também entre os evangélicos e especialmente os neopentecostais das doutrinas de prosperidade material excessivamente pregada nos últimos tempos, quando fazem com que as pessoas se apeguem excessivamente ao que é material, as bênçãos, e muito do que se canta, do que se prega, do que se ensina hoje em dia não deixa de ser exatamente de ter esse conteúdo apenas material, no aqui e o agora. Portanto,
vou dizer de novo, vou citar novamente, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo resume-se só a esta vida, portanto ao que é material, sujeito aqui, debaixo do sol, ao tempo e ao espaço, então somos considerados por Deus, na sua palavra, como o mais miserável de todos os homens. Que você e eu continuemos sendo ricos espiritualmente, acreditando na eternidade. Temos uma vida eterna que começou desde que nós existimos, evidentemente, mas será muito mais real quando partirmos desta vida, porque aqui não é a nossa morada definitiva. Estamos aqui de passagem, você que é crente já sabe disso há muito tempo. Amém? Glória a Deus por isso, não é, amados? Olha, o que é o materialismo? Materialismo é uma concepção filosófica antiga que admite a origem e a existência humana a partir de uma condição material, de uma condição concreta apenas, e não espiritual. Como a Bíblia revela, o sopro do Todo-Poderoso me fez, diz o livro de Jó, em 2:7 de Gênesis, está escrito que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Entende-se como alma racional a partir daquele momento, num ato exclusivo, específico, especial, diferente de todos os itens da criação mencionada em Gênesis. Deus tomou atenção, aleluia, para a criação do ser humano, à sua imagem e à sua semelhança, como diz Gênesis 1, 26, 27 e 28 também. Isso nos faz diferente de todos os outros seres da criação efetivamente, acima de todos. Somos representantes de Deus e aí não dizemos, evidentemente, não às teorias materialistas. Materialismo, então, é a corrente que acredita nas circunstâncias concretas e materiais como principal meio de explicar a realidade dos fenômenos sociais, históricos e mentais. Para eles não existe a alma, céu, inferno, espírito, assim como os saduceus do tempo de Cristo, do tempo dos apóstolos também. Você pode ler isto em Atos, por exemplo, lá no capítulo 23 de Atos e o versículo 8. Está textualmente escrito o seguinte: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus acreditavam ou reconheciam todas estas coisas. Então, os saduceus, que era uma seita religiosa do judaísmo dos tempos do Novo Testamento, não acreditavam. E o curioso de tudo isso, meus amados, é que os saduceus representavam a classe sacerdotal em grande medida, aqueles homens que viviam da palavra, viviam semanalmente pregando ou ensinando a Torá, realizando os sacrifícios e as cerimônias no templo em Jerusalém, dizendo-se em contato com Deus, apresentando o povo em oração a Deus que eles não acreditavam. Era um materialista. Que impressionante! Eles não acreditavam em ressurreição, espírito, anjo, portanto não acreditavam no sobrenatural. É um exemplo clássico na Bíblia dos materialistas. Infelizmente, tem alguns que estão apenas fazendo e cumprindo hoje em dia rituais religiosos. Não resolve, você precisa acreditar que realmente tem o Espírito de Deus morando em você, que Deus é a realidade, que Ele é um Deus pessoal e que está atento às nossas vidas, olhando para cada um de nós com atenção, aqueles que são seus servos, seus filhos, e que um dia tomará conta de todos os seres humanos. Aleluia. Galardoará os seus filhos no tribunal de Cristo, mas trará a juízo lá no trono branco, conforme Apocalipse nos informa, aqueles que não aceitaram a Cristo, não viveram de acordo com a revelação que receberam. Tá certo? Então, o materialismo é uma dessas sutilezas do inimigo que está muito presente, inclusive perigosamente no meio evangélico, com a questão das doutrinas exagerada das riquezas materiais, ou seja, doutrina da prosperidade, que há décadas vem influenciando muitas pessoas e trazendo
tristeza para alguns, etc. e tal. Traz até algum alívio, algum alento momentâneo para alguns iludidos, mas depois se demonstra que realmente a vida é muito mais do que a matéria. Aliás, Jesus mesmo ensinou isso várias vezes, né? A vida é muito mais do que o alimento, muito mais do que as vestes, diz ele lá no Sermão do Monte. Então, creia em Deus, na eternidade, além desta vida. Repetindo, 1 Coríntios 15, 19, leia depois, medite lá. Não espere em Cristo só para esta vida, espere para a eternidade. Ele quer te levar para o céu, porque você tem uma alma eterna. Glória a Deus por isso. E ateu, o que é um ateu? Bom, ateu, o termo ateu vem do grego, significa sem Deus, ou aqueles que não admitem um Deus, especialmente um Deus pessoal. Eles não admitem. Sendo o ateísmo um contrário do teísmo, que é a crença na existência de pelo menos uma divindade. Portanto, nós somos teístas. Acreditamos que há um Deus. Um Deus, aliás, eu nem usaria o termo, o artigo indefinido, um Deus, mas costumo enfatizar o único Deus, como artigo definido. Ele é único, aleluia, e todo suficiente, autoexistente, autossuficiente em todas as coisas. Ele é o Deus antes de todas as coisas, é o Pai da eternidade, para resumir. Ele é o Todo-Poderoso, como a Bíblia revela, e é esse Deus que nós acreditamos, nós os crentes em Jesus Cristo, porque é o Deus que a Bíblia Sagrada revela. Aleluia. Mas que o ateu não acredita. Materialismo e ateísmo sempre andaram de mãos dadas, é verdade. Não há como conciliar as doutrinas cristãs com as concepções materialistas e muito menos com as concepções ateístas que vêm de encontro drasticamente e efetivamente contra as doutrinas da palavra de Deus. O salmista denunciou, como já citado, um tipo de ateu chamando-o de insensato, lá em Salmo 14, Salmo 10, 14 e também no Salmo 23. Nesta última referência, aliás, inclusive ele aumenta o seu esclarecimento dizendo que por sua arrogância, lá no Salmo 10, verso 4, esse sujeito prepotente não investiga. Tudo que ele sabe dizer é não há Deus. Não há Deus. Não há argumentos científicos que provem que Deus não existe. É verdade. Então, eles ficam com o ônus da prova, que eles provem, andem o universo inteiro para ver se encontram Deus ou não e tragam a prova. Mas não existe realmente um ateu que possa fazer isto, porque todos eles estão enganados por não acreditar na verdade. Deus os entregou a um sentimento reprovável, como diz o próprio capítulo 1 de Romanos. E o verso 20 que nós lemos diz que eles são indesculpáveis. Num dia serão chamados a juízo e serão indesculpáveis. Não terão desculpa alguma, porque a própria natureza revela que há um Deus criador, sábio, inteligente, que fez todas as coisas com propósitos definidos para a glória de Deus, inclusive você e eu. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Verso 21 de Romanos 1 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos, aqueles ateus teóricos que procuram discursar contra a existência de Deus, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Coração que já era sem senso de valores se obscureceu. E aí, dizendo-se sábios, aparentando-se sábios, apresentando-se como sábios, tornaram-se loucos ou insensatos ou cabeça oca, que é o termo que a Bíblia indica por sensato, é uma das definições. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Quando você vê alguém, inclusive, adorando uma imagem, qualquer que seja, representando um Deus, não deixa de ser uma concepção totalmente equivocada, errada, por conta de não conhecer o verdadeiro Deus. Se existe este mal, esta sutileza de Satanás
tentando forçar as barras por aí, com o ateísmo e com o materialismo, é preciso estar atento, antenado com as coisas espirituais, deixando o Espírito de Deus realmente direcionar a nossa vida, avivar no nosso coração a fé verdadeira no Deus vivo, pessoal e maravilhoso que nos ama e tem um plano para a nossa vida, inclusive para a eternidade, não só para esta vida aqui. Tá certo, meus amados? Para você que é aluno da Escola Dominical, a nossa lição está distribuída em 3 tópicos, 4 na verdade, tópicos diferentes que apontam o seguinte. Primeiro, compreendendo o materialismo e o ateísmo. Primeiro vai se definir o que é o materialismo, como já dissemos rapidamente, depois o ateísmo, que de forma geral é entendido como a crença, ou melhor, como a não crença, né? Aqueles que não acreditam que Deus existe, portanto não tem crença, dizem que não tem crença em nada. Mas na hora do aperto já ouvi muitos dizerem aí que eles também apelam, né? Graças a Deus. É verdade. E alguém já chamou os ateus de atoas, porque na verdade não existe verdadeiramente ateu que possa provar que Deus não existe. No segundo tópico, nós vamos falar sobre as raízes do materialismo, uma questão um pouco histórica, falando sobre as consequências do pecado, tanto do materialismo como do ateísmo também. A cegueira espiritual, que mencionamos, baseada em 2 Coríntios 4:4, porque ali diz que cegou o nosso entendimento, cegou o entendimento dos incrédulos, aliás, não o nosso como crentes, porque nós temos o entendimento já aguçado, avivado pelo Espírito Santo em nossa vida. Mas os incrédulos estão cegos para as coisas espirituais, portanto não admitem, para eles é tudo loucura o que o crente faz. Mas disse Paulo que para nós é sabedoria de Deus, o Evangelho de Cristo e a obra que Jesus fez por nós. No tópico 3, a gente fala sobre os pressupostos das doutrinas materialistas. Pressuposto, aquelas bases fundamentais. Primeiro, negam a existência de Deus. Negam que o homem é um ser singular. Como dissemos, Deus fez o homem de uma forma toda especial. Para as outras criaturas, Deus ordenou que surgissem, que a água produzisse os peixes do mar, por exemplo, que as aves voassem nos céus, ordem de Deus, mediante algo que já existia. Mas para o homem não. A Bíblia diz que Deus tomou toda a atenção e fez o homem de forma singular, única, como seu representante legal na terra. Então o homem é realmente feito à imagem e semelhança de Deus. Negação, outra pressuposição deles. Negação de que o homem, então, é um ser singular. Nós somos, sim, biblicamente, um ser singular, especialmente feito à imagem e semelhança de Deus. No tópico 4, para a gente encerrar o estudo, a gente enfatizará, meus amados, sobre, respondendo, né, ao materialismo e ao ateísmo. Primeiro, afirmamos as verdades bíblicas. Para combater estes erros, estas sutilezas, é somente afirmando as verdades bíblicas que já mencionamos aqui. Deus nos criou, somos criatura de Deus, imagem e semelhança de Deus. Portanto, não podemos admitir outras ideologias ou ensinos ou ideias ou filosofias que venham contraditar esta verdade fundamental, incontestável, absoluta. Não podemos relativizar estas coisas. Combatemos então afirmando as verdades bíblicas. Segundo, fazendo uso correto da própria razão, do raciocínio, meus amados. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é uma espécie de cientificismo. E o que é isso? É a tendência intelectual ou concepção filosófica de matriz positivista que afirma a superioridade da ciência sobre todas as demais formas de compreensão humana. Tá certo? Então, como religião, como filosofia, metafísica, etc. Por ser única capaz de apresentar benefícios práticos para a humanidade. Exacerbar o valor da ciência racional em detrimento da fé. Nós, porém, acreditamos verdadeiramente no que Deus diz em sua palavra. Para nós, a pedra de toque é a Bíblia Sagrada e não os conceitos da ciência, que são muito úteis e bons e verdadeiros, muitos deles, mas quando se contrapõe à fé, realmente vira exatamente isso aqui, um cientificismo apenas exacerbado. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê sabedoria
para vivermos essa realidade. Ou seja, né, a ciência usada fora de seus parâmetros e princípios para confirmar a crença. Porque a ciência usada dentro dos parâmetros, simplesmente ela vai confirmar aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Isso já está confirmado durante vários momentos da história, vários estágios do desenvolvimento da humanidade. A Bíblia falou e a ciência tem comprovado as muitas realidades que ela menciona. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus amados. Estejamos antenados com as coisas espirituais, atentos, porque esta sutileza, especialmente do materialismo nesses dias atuais, tem trazido desgosto, tem diminuído a fé de muita gente e banalizado realmente as coisas espirituais, tem diminuído o valor, temos secularizado demais até a nossa liturgia, os hinos, os cultos, as mensagens, etc. Está muito banalizado. Deus nos ajude, abra o entendimento de nossas vidas. O Deus desse século continua agindo e cegando o entendimento de muita gente. Não seja você um deles, não se deixe abater por estas coisas. Viva a realidade espiritual, viva mesmo, tá? Viva, aleluia. Viva para Deus, viva uma vida que vale a pena viver, ou seja, no Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus avivar no seu coração as realidades espirituais. Em nome de Jesus, amém.